E aí, galera, tudo beleza com vocês? Bom, tô voltando fazer os vídeos, muitas coisas aconteceram e conforme a gente for desenrolando os vídeos eu vou falando para vocês. Seguinte, Marcos 3:25 diz assim, que uma família que está dividida, os próprios familiares que entre si começam a lutar, essa casa será destruída. Ela perece. Marcos 3:25. E o que eu tenho para falar para você a respeito disso? Que a gente precisa parar e pensar. O que me faz, o que traz divisão para dentro dessa casa? A gente tem que parar de olhar para o nosso próprio umbigo e achar que é o outro que traz divisão. E começar a ver que aquilo que me incomoda no meu vizinho, aquilo que me incomoda no meu irmão, aquilo que me incomoda no meu marido, aquilo que me incomoda na minha esposa, aquilo que me incomoda nos meus filhos, tem mais a ver comigo do que com ele. Afinal de contas, a gente é responsável por nós mesmos. Já é tão difícil mudar a si próprio, quem dirá o outro. Se você parar e analisar friamente, ser imparcial, não olhar o seu eu e perceber que de repente eu poderia não estar discutindo a respeito disso, a respeito daquilo. Por que aquilo está me incomodando tanto? Será que se eu parar para pensar, não é comigo, não sou eu que de repente preciso mudar? Por que sempre a minha vontade tem que imperar, tem que prevalecer? E o bom senso? Família é muito abdicação das coisas. A gente abre mão. A gente não pode abrir mão e nem negociar princípios e valores. Mas com relação a outras coisas, a gente sempre faz. Sempre tem que ter uma margem de conversação, de negociação, de ponderamento. Deixa eu ver uma outra palavra que me foge agora. Não é cordialidade, é de tranquilidade. Tem uma passagem na Bíblia, que acho que está em Tiago, não lembro, que se você não tiver sabedoria, peça a Deus, que Ele derrama sob medida, mediante a tua fé. Na hora que você está conversando com alguém, que você está entrando em algum embate, alguma coisa, peça sabedoria que vem do alto. Porque é nesse momento que você vai encontrar a sabedoria divina mediante a nossa fé. Então a gente tem que pôr a nossa fé em ação. Amém? Pensa nisso. Por que às vezes eu discuto com as pessoas? Eu, Maria Amélia, por que eu discuto com as pessoas? Por que eu, Maria Amélia, quero impor a minha vontade? Será que porque o fulano gosta do azul e o outro do verde, eu tenho que falar que o preto é mais bonito? Não, gente, não é assim que funciona. Então, quando uma casa está dividida, ela não prospera e ela se rui. Medita nessa palavra, eu vou pôr aí na descrição dos vídeos. Essa passagem, se eu não me engano, está em Tiago, que quando nos falta sabedoria, a gente tem que pedir a Deus que Ele derrama sobre nós essa sabedoria divina, sobre medida, que nos faz alcançar lugares altos mediante a nossa fé. E aí a gente vai conseguir conversar. Por que a gente não pede sabedoria? E a gente sai falando, blá, 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 sei que lá, sei que lá, não sei que lá. Não pode ser assim. Então, vamos parar e pensar. Respirar profundamente e falar, uau! É um momento de não discutir. Em vez de eu olhar para o outro, porque eu estou brigando com o outro, eu tenho que começar a olhar para mim e falar, por que isso me incomoda tanto? Por que a posição do outro me incomoda tanto? Por que isso me deixa tão chateada a ponto de eu querer discutir? E aí começa uma divisão, sendo que Deus não nos fez para sermos divididos. Somados seremos, se a gente tiver sabedoria. A sabedoria vem do alto. Não se esqueçam disso. É o seguinte, pensa nisso, medita.
Respira profundamente, se olhe por dentro e peça ao Pai das Luzes que vem e nos dá sabedoria que vem do alto, coisas que são infinitamente mais do que aquele que a gente pediu, pensou, imaginou. É isso que Ele faz. A gente pede sabedoria, Ele nos dá sem medida. A gente pede sabedoria, Ele acrescenta a nossa fé, porque Deus é bom. Amém? Deus é bom. Em Marcos 3,25 diz que casa dividida não prospera. E a prosperidade é em tudo. É em tudo. E eu falo isso por mim. Eu vejo isso dentro da minha casa. As divisões que já existem e que são tão difíceis de se fazer uma nova conexão. Porque já aconteceu tanta coisa. Mas eu continuo pedindo sabedoria do alto para poder ser um mediador, ser uma mediadora. Era essa palavra que eu queria achar. Ser uma mediadora entre eles também. Porque uma família dividida, ela não prospera. E eu gostaria muito que minha família não fosse dividida. Mas isso acontece. Por quê? Porque a gente está olhando para o nosso umbigo, para as nossas vontades, para aquilo que a gente acredita ser certo. Sabe de uma coisa? Todo ponto de vista é visto de um ponto. Visto de um ponto. Tem um desenho que chama Operação Big Hero, onde o artista, o protagonista com o coadjuvante, são irmãos, o irmão mais velho vira o irmão mais novo de ponta cabeça e começa a chacoalhar e ele fala, olha, começa a olhar a vida por um outro ângulo, olhe por uma outra ótica, que você vai chegar numa resposta. A resposta está dentro de nós. Olhe por outro ângulo, lembrando que todo ponto de vista é visto de um ponto. Lembrando também, não se negocia princípios nem valores. Isso é inegociável. Eu não negocio meus princípios e meus valores com ninguém. Eu não me quebro para manter o mundo de ninguém mais inteiro. Eu já fiz muito disso na minha vida, isso eu não faço mais. Não me quebro, eu não me coloco nessa posição de fortaleza sendo que eu não sou, porque a Bíblia diz que é na minha fraqueza que Ele aperfeiçoou o poder dele em mim. E então, sendo assim, eu paro e penso, o que eu vou fazer? Não negocie princípios, não negocie valores, não negocie aquilo que você acredita, mas aprenda a ser mediador. E assim você não vai dividir a tua casa, as suas relações. Isso serve para tudo nessa vida, amém? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Aprender a ser mediador e pedir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, para nos ensinar a fazer essas coisas, a termos um bom resultado, um resultado real, um resultado que gere frutos, amém? Outra coisa que eu queria falar com vocês, Deus é bom, e a misericórdia do Senhor dura para sempre, e aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando daquele que é, e Ele não precisa de ninguém para ser, Ele não precisa de ninguém para ser, Ele não precisa de mim para estar aqui falando isso, eu falo porque eu amo aquele que me amou primeiro, e esse cara é Jesus. Então, se você ainda não conhece a história dele, começa lendo os livros dos evangelhos, começa por João. É uma boa dica. Versão NVI, NVT, top, você vai entender muito bem. Qualquer coisa, tô aí, só me mandar um direct, mandar uma mensagem, a gente troca ideia. Beijo, Deus abençoe.